Sabe o que é 150 mil pessoas num invólucro? Conseguir fazer silêncio de você ouvir uma mosca voando? Em 1950, Maracanã, 150 mil pessoas. Eu estava lá. Era a estreia do Maracanã. Eu tinha 17 anos. E tinha sido jogador de futebol. Eu tinha uma relação com o futebol mais, até profissional, porque eu fui profissional em Barra Mansa. Eu quero dizer que o que mais me tocou, para responder a sua pergunta, foi a Copa de 50. Porque nós tínhamos um puto time. Não é que é nacionalismo, não. O nosso time era o melhor. Aí uma fatalidade, porque essa caída do Gigi ali pela direita, no último segundo, e dá aquele choteco de merda. Fatalidade, pô. Mas inconcebível para um povo que estava esperando ser campeão. Construir um estádio para isso. Mas eu sei que o Brasil cometeu um crime. Qual foi? Produziu uma manchete para os jornais dizendo Brasil campeão de 1950, pronta para rodar os jornais brasileiros. Que merda! Como é que você produz uma manchete antecipada? Falta de ética, de compromisso jornalístico, de inteligência. Mas fizeram. E quando os uruguaios depois souberam que tinha uma manchete pronta, aí... Porque logo depois do gol do Gigi, eu acho que eles ficaram um pouco com pena da gente, né? Dentro da nossa casa, 150 mil, não estavam nem chorando, porque era silêncio. Eu acho que foi uma sensação de pesadelo coletivo. Acho que 150 mil pensaram que não tinha acontecido. Não, nós tivemos um pesadelo. A gente não pode ter um pesadelo de 150 mil. Ponteiro direito, corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Guidia! Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950. A Copa de 70 foi a primeira Copa transmitida ao vivo, né? Era muito pequeno, né? 70, 8 anos de idade. Não era tão ligado em futebol como viria a ser anos depois, já no início da adolescência. Mas foi uma experiência muito mágica, principalmente a final. Tenho uma parte da minha família, que era uma parte industrial, com muito dinheiro, né? E que eu tenho certeza que eu vi a Copa a cores. Hoje eu fui pesquisar, inclusive com o Mauro Betting, para ver, aquele que conhece tudo, porque muitas pessoas falam assim, não teve transmissão a cores, foi em preto e branco a transmissão. E pesquisando com o Mauro Betting, eu vi que realmente a Globo teve uma transmissão exclusiva para o interior da TV, né? No interior da TV Globo se transmitiu colorido. Foram as primeiras experiências nesse sentido na televisão. Mas eu também fiquei descobrindo que alguns televisores que tinham um tal sistema, não lembro se era Pau-M ou se era outro, conseguiam ver isso. Então, de uma coisa que estava descartada, que eu achava que era uma imaginação de mim, né, enquanto criança, né, eu fui ver que existia realmente a possibilidade. Porque, de qualquer jeito, aquela Copa foi uma Copa muito mágica, né? Você imagina, um time que foi o time dos sonhos, né? E lembro muito bem da final da Copa de 70, sou de uma família de ascendência italiana, italianaça mesmo, né? E não que as pessoas estavam torcendo para a Itália, mas o segundo time da família era a Itália, né? E o final com o Brasil e Itália foi uma final emocionante, mas foi um jogo tenso até o Brasil realmente arrebentar.
aquela jogada do gol do Carlos Alberto talvez tenha sido plasticamente um gol de beleza coletiva, talvez o mais bonito da história das Copas, na minha opinião. Porque começa com o Clodoaldo costurando todo o time da Itália no meio de campo, né? Soltando a bola vai para o Tostão lá na ponta esquerda, dentro da área já, dá também um drible desconcertante nos zagueiros, joga para o Pelé na meia-lua praticamente, com uma frieza, né, incrível, parece que só faltava ele estar mascando chiclete naquela hora, né? Ele na frieza, na meia-lua, ele solta uma bola assim como alguém que está jogando uma pelada, né? E o Carlos Alberto vem naquela velocidade daquela bomba, né? Aquele foi o golpe de misericórdia na Itália, para mim um dos gols mais bonitos, né? Coletivamente, se não o mais bonito da história das Copas do Mundo. E ficou para mim a impressão, até hoje eu estou procurando gente da minha família que possa confirmar ou não, porque para mim aquela Copa eu vi ela a cores. O carnaval, os gringos querem vê-las, o colossal desfile em Porto. Em 1978, quando nós fomos para a Copa da Argentina, que vivia uma situação política muito ruim, é que a gente vivia irradiando com polícia do lado. E, além de tudo, havia um medo, porque alguns meses antes, eu fui na Argentina irradiar um jogo Brasil e Argentina, de uma dessas Copas que nós tínhamos antigamente, e não conseguimos transmitir. Aliás, nenhuma emissora brasileira conseguiu transmitir por falta de condições de telefonia. Então, por isso, todos os jogos que nós íamos irradiar na Copa da Argentina, a gente tinha medo, mas no final não tivemos problemas. A minha amada vai comigo aonde eu vou. As noites do Brasil têm mais beleza. A hora chora de tristeza. A Copa mais emocionante da minha vida foi a Copa de 78, minha primeira Copa do Mundo, caiu no meu colo, foi uma coisa espetacular. E a maior emoção foi o primeiro jogo, obviamente, Itália e França. Quando eu entrei no estádio, não deu para acreditar. Eu botei o fone da época TV Record. Nossa, foi uma emoção incrível. Imagine um cara da Penha que 6 meses antes nem conseguiu entrar dentro de uma emissora e de repente você está numa Copa do Mundo. Foi uma emoção impressionante. Foi um jogo provavelmente mais marcante da minha vida profissional. Foi esse primeiro jogo de Copa do Mundo e ainda tem um recorde em cima dele. O gol mais rápido da Copa foi marcado pelo Lacombe da França a 9 segundos, exatamente naquele jogo. Já foi uma coisa marcante, foi muito legal. E 2 países que eu admiro muito como time de futebol, França e Itália, eu gosto muito. Aí no dia seguinte veio a estreia do Brasil contra a Suécia. Claro que também foi emocionante, mas a primeira emoção foi a mais latente, a que fica até hoje. Essa foi a maior tristeza da minha vida em termos do esporte até hoje, né? Eu penso nisso até hoje, porque era uma chance muito grande de participar diretamente da Copa, porque eu estava cotado para ir, pode ser nem jogar, porque o titular realmente era o Zico, mas podia participar da Copa. E aí eu tive uma contusão muito séria no joelho e aí fiquei sem chance nenhuma de participar, né, da Copa, né? Então, quando eu lembro de Copa do Mundo, me vem essa lembrança e realmente é a mais triste que eu passei, né, na carreira de esportista, né? Porque deve ser uma coisa assim espetacular, né, para um cidadão participar, né, de um evento como esse. Então é uma tristeza que eu levo até hoje. A Copa é sempre um motivo de atração, um motivo às vezes de você rever velhos amigos, outra de você ter um contato mais intenso com aqueles com os quais você trabalha como correspondente. Enfim, independentemente daquilo que acontece dentro de campo. Porque dentro de campo, às vezes, é uma história de cartas marcadas. Lembraria assim, en passant, 78 na Argentina ou 66 na Inglaterra, que se sabia que a Inglaterra tinha que vencer e a Argentina tinha que vencer e efetivamente venceram. Mas isso faz parte do grande mundo do esporte e que não poderia ser diferente do mundo normal. Tem uma história engraçada que todo mundo me pergunta, mas Pedro, você lembra, que não estou contando aqui, alguma história engraçada da Copa de 2002? Eu digo, aí o cara me perguntou, aquele gol do Ronaldinho
ele viu o goleiro da Inglaterra adiantado ou ele foi cruzar. Aí eu falo, velho, como foi em 2002, tem 12 anos, eu não lembro muito bem isso aí não. Eu sei que a bola caiu no banco e o Beckham veio pegar, o cara é bonito pra caralho. Né? Mas eu acho que o Rogério Ceni gritou pro Ronaldinho que o goleiro só ficava adiantado. E aí vem essa sequência, chegamos na final, nós jogamos a semifinal, chegamos na final, e eu lembro que o Filipão na pré-eleição, o Rodrigo Paiva editou vídeos. Olha o povo na Bahia como tá, olha o povo em São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Sul, pegou toda parte do Brasil, o povo na rua, eufórico, contando que a gente fosse campeão. E aí pegou uma parte que é a Europa também, África, Ásia, o pessoal também torce pelo futebol brasileiro, mostrou aquilo pra gente, né? O Filipão falou, minha preleção é essa. E mais uma coisa, o Ronaldo chegou com 6 gols na partida final e o Rivaldo com 6. E tinha uma história que um não passava a bola pro outro. Aí o Filipão perguntou pro Ronaldo, Ronaldo Nazário, é mais importante ser artilheiro da Copa ou campeão do mundo? Não, lógico, é ser campeão do mundo. E você, Rivaldo? Rivaldo, lógico, ser campeão do mundo, porque a imprensa tá falando que vocês dois não passam a bola um pro outro. E saiu dali, né? Era isso que eu queria escutar de vocês. Aí ficamos só nós jogadores por 5 minutos. Aí o Cafu, o capitão, falou, alguém quer falar alguma coisa? Aí o Rivaldo, eu quero falar. Eu quero falar que eu não vou tocar a bola nenhuma pro Ronaldo, porque o Garrincha tocou a bola a vida toda pro Pelé, o Garrincha tá morto e o Pelé tá aí para entregar a taça. Aquilo deu uma descontração geral no grupo, a gente ficou todo mundo feliz. Fomos andando pro ônibus, fomos cantando, jogamos a final contra a Alemanha e fomos campeão do mundo, né? Eu acredito que em harmonia não tem o que se falar. Eu acho que por isso que a seleção foi campeã. Houve um episódio que aí eu digo triste para um jogador e feliz para outros, né? Foi o caso do Emerson, né? Que ele era o considerado titular do Filipão, ele e o Gilberto Silva. E houve um treino, um rachão, que a gente costuma dizer, e o Emerson foi pro gol, né? Sempre tinha aquela brincadeira, às vezes, de um jogador de linha e agarrar no gol nos rachões. E por uma infelicidade, o Emerson caiu de mau jeito e deslocou o ombro, né? E infelizmente não pôde participar dessa Copa. E eu digo que às vezes a tristeza de uma felicidade de outro, porque até então eu não era o titular, né, da seleção, eu estava no banco de reserva, feliz da vida também de poder estar participando. Mas aí o Filipão veio conversar comigo e disse se eu poderia exercer aquela função que ele estava pensando em me colocar ali. Era uma função diferente da que eu vinha fazendo, das minhas características, mas ele perguntou se eu toparia, se eu conseguiria fazer aquilo. Eu falei que só não jogaria de goleiro, porque senão aí a seleção ia sair prejudicada, mas em qualquer outra posição eu estava ali para ajudar. Essa Copa de 2002, eu estava sozinho no quarto e, cara, muito feliz, vibrando da minha maneira, mas muito estranho, porque era uma dureza, porque tinha que vibrar sozinho, cara. Pô, a gente parece quando tá sozinho, parece meio doido, né, cara? Depois que a gente faz as coisas. Então era uma loucura, eu tava vibrando sozinho dentro do quarto e, né, depois que passou, a gente esfria, né, a gente se acha estranho, né? Eu era um treinador, tava jogando uma final também do Campeonato Pernambucano e tava com aquela loucura, né? Então é que a seleção brasileira mexe demais com a gente, né? Aquele gol do Pelé que ele deu um chapéu, matou no peito e enfiou lá. E, no final daquele jogo, a emoção do Neguinho de ter estreado e ter sido o grande protagonista da coisa. Depois a gente ficou amigo. Eu fiz um filme com ele, chamado A Marcha. Eu era o vilão, ele era o mocinho. Ele me matou, filha da p***. Uma facada. Então um dia, nós estávamos numa fazenda aqui em Atibaia, era lá o cenário, né? A gente ficou no mesmo quarto, eu e ele. O Paulo Goulart ficou num outro quarto com a Anissete Bruno, e tinha mais 2 do elenco. E aí o Pelé falou assim para mim, eu não aguento ficar mais de 4 dias sem uma mulher.
Eu falei, então vai mudar de quarto. Negão, comigo você não vai dormir mais nesse quarto aqui. Não, mas vamos dar um jeito. Eu falei, nós não vamos dar jeito nenhum. Não, mas isso, aquilo. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos até a cidade, quem sabe, né? Você consegue lá encantar alguém. Não, mas eu não posso ir como o Pelé. Não, você não vai como o Pelé. Aí chamamos a maquiadora. Se dá um jeito aí no crioulo aí, ver o que pode fazer para ele ir até a praça. Aí botaram um bigode no crioulo, óculos, não sei o quê, chapéu. Entramos num fusquinha, para na praça. Vem os molequinhos que guardam carro. Pode guardar, ô Pelé! Aí o negão, pô, me reconheceram? Seu Pelé, né? Então vamos embora, né? E vai dormir no outro quarto. O primeiro contato que eu tive com uma Copa foi em 1954. Eu tinha 8 anos, morava numa cidade que se chama Itumirim, no sul de Minas, que nem energia elétrica tinha. Depois de uma pelada de garotos, eu saí no centro da cidade e vi um grupo de pessoas ouvindo um rádio a bateria. E fui, curiosamente, saber o que estava acontecendo. Estava acontecendo uma transmissão de uma partida de futebol, que eu vinha saber que era o jogo Brasil e Iugoslávia da Copa do Mundo de 1954. E eu me encantei pelo rádio quando eu vi aquilo e ouvi. E passei a admirar muito o rádio. Mas aquilo passou, pouco depois eu voltei a ter contato com o rádio. O segundo contato em Copas passadas foi a Copa de 1958, quando eu consegui, já morando em Lavras, estudando num colégio interno, ouvir todos os jogos da seleção brasileira. E aí veio a final da Copa, Brasil e Suécia, era um domingo pela manhã no Brasil. Eu estava em Três Corações, coincidentemente a terra de Pelé, que foi o símbolo daquela conquista. E eu me empolguei quando vi o Brasil vencendo, saí na praça principal de Três Corações, vi a festa e nesta festa estavam alguns parentes de Pelé. Isso fez muito mais que eu gostasse de futebol e a partir daquele tempo passei a acompanhar vivamente o futebol. Na Copa de 82 havia uma exclusividade da TV Globo. Foi a primeira vez que foi uma Copa com exclusividade. E aí a TV Record criou uma situação para que a gente pudesse estar dentro da Copa. E a gente estava vivendo um momento muito legal. O Silvio Luiz narrando, a Record ganhava quase sempre no Ibope da Globo. Uma coisa meio louca, né, se falar isso, mas era assim que funcionava. E aí o Rui Viotti, um homem de marketing, criou uma situação espetacular. Ele fez uma enorme campanha pela TV Record, que era muito assistida, o futebol, para você desligar, abaixar o som da TV e ver a transmissão, obviamente, pela Globo, era a única que estava transmitindo, e ouvir pela Rádio Record, a AM/FM. E isso deu uma repercussão imensa, foi um sucesso. A Record vendeu muito patrocínio e, pelo menos até aquele momento, nenhuma emissora de rádio tinha atingido tanta pontuação no Ibope como as AM/FM. Batemos os recordes de AM e de FM com as transmissões, especialmente dos Jogos do Brasil. Foi muito engraçado, muito diferente. O cara se dá o trabalho de abaixar o som da televisão e ouvir a gente pela Rádio Record. Foi um momento muito legal também. Em 2002 também foi uma amostra, porque na véspera da final a gente fez um show com os Titãs
aqui no Olímpia. E eu lembro que a preparação... E foi 8 da manhã. Então o show tinha terminado às 1 da manhã. Então praticamente eu assisti o jogo meio virado, assim. E tinha reunido um monte de gente. E eu adorei, foi sensacional. Então assim, teve essa... ainda a relação com estar no palco, né? A gente tinha feito um show muito legal. Embora tenha sido um dos últimos que eu fiz com os Titãs. Terminou o show, né? Cada um. Eu assisti na minha casa, tinha meus filhos, amigos, foram pra lá, assim. E eu lembro que às 10 da manhã o Brasil é campeão do mundo, então de tarde a gente estava todo mundo completamente bêbado, comemorando a vitória do Brasil, que foi lindo, foi maravilhoso. Em 2002 eu fui convidado pelo sociólogo Domênico De Masi, o famoso sociólogo da teoria do ócio criativo, para fazer uma palestra num seminário que ele estava fazendo na cidade de Ravello, na Itália. E Ravello é uma cidade assim belíssima, né? E a minha palestra, inclusive, acontecia numa espécie de uma mini catedral que tinha em Ravello, com uma acústica muito bonita e tal. E a palestra foi marcada exatamente para a semana da final da Copa do Mundo, mais especificamente para 2 dias antes da final. E eu tinha me programado para fazer um certo turismo em Ravello, além de tudo, fui com minha mulher. Cheguei em Ravello, adorei, fui hospedado num hotel maravilhoso. Tive a oportunidade de conhecer um dos meus grandes ídolos da literatura, o escritor americano Gore Vidal, que nessa época morava em Ravello e era amigo do Domênico De Masi. A gente acabou saindo para tomar Negronis juntos e tal. E naquelas minhas peregrinações por Ravello, antes da palestra, eu fui convencendo a todos os italianos a torcerem para o Brasil, já que o jogo ia ser contra a Alemanha. E eu tinha levado 2 camisas da seleção brasileira, que eu prometi que se eles torcessem para o Brasil, no final do jogo, eu sortearia a camisa para os torcedores. Na minha palestra, eu cooptei mais gente para torcer para o Brasil. E acabei assistindo a final Brasil e Alemanha, na companhia do Domênico De Masi, de um monte de italianos, a minha mulher, a mulher do Domênico, o prefeito de Ravello e o Gore Vidal. E aí o Brasil ganhou e aí eu resolvi que não ia sortear camisa coisa nenhuma. Dei uma para o prefeito, que a cidade foi muito simpática, e dei outra para o Domênico De Masi, que era o meu anfitrião. Brasil campeão, aquela festa, a gente na maior euforia dentro do campo, no vestiário, tomando champanhe, tinha de tudo. Fomos para a festa depois, voltamos para o hotel, festa. E eu sei que, porra, do Japão para cá não é 2 horas, a gente passou um dia viajando, começamos a jogar baralho e tomar vinho e vem 12 horas até os Estados Unidos, para abastecer o avião, mais 12 horas. Quando chegou em espaço aéreo brasileiro, 2 aviões da FAB, desembarcamos em Brasília, o trio de Ivete Sangalo, a gente lá, o Corpo de Bombeiro, desfilando pela rua de Brasília, e o pessoal na rua vibrando, e tá todo mundo de agasalho, né, que a gente ia fazer a foto oficial com o presidente. Um torcedor do Corinthians veio e me joga a camisa do Corinthians. Eu visto a camisa do Corinthians e joga a minha da seleção para ele. O Marcos, goleiro do Palmeiras, fala assim: ô palhaço, vai ter a foto oficial e só você tá diferente. Só que um torcedor do Palmeiras jogou uma camisa pro Marcos também. O Marcos veste a camisa e não joga da seleção pro cara. Eu fico dando voltas em cima do trio. Quando o Marcos vacila, joga do Palmeiras pro torcedor lá embaixo. Joguei lá e falei: agora tá f***, eu e você na foto oficial. Tanto que quando nós chegamos já na rampa do Planalto, como é muito longe, eu ficava bom e ficava ruim. Ficava bom e ficava ruim. O pessoal não gosta de usar essa palavra bêbado, porque acha que é pesada, né? Mas é um momento único, ser campeão do mundo, sair de Nazaré Soarinha, que não é nenhum final do mundo. Você ir uma Copa do Mundo, que já é difícil, você fazer parte de um plantel, ainda ser campeão do mundo. Então eu vi bebendo, na hora eu estava bêbado mesmo. Jamais estaria sã e daria uma cambalhota na frente do presidente da República, que é o Fernando Henrique. Quando chegamos lá em Brasília, na rampa, e o Fernando Henrique estava homenageando todo mundo, eu falei: vou dar uma cambalhota. E o pessoal achava que eu tinha apostado com alguém, não. Aquilo foi totalmente felicidade. E o Filipão falava assim para mim: vê lá, tio, vê o que tu vai fazer. Eu falava: eu já estou desconfocado, meu treinador aqui é o Parreira agora, que eu sou do Corinthians.
E quando o Fernando Henrique me dá a medalha, eu saio dando aquelas cambalhotas na rampa, com a camisa do Corinthians. E aí eu sempre brinco agora, vai aí, todo mundo me pergunta, Petar, o Brasil campeão do mundo, quem vai dar cambalhota na rampa? Eu não aconselho ninguém a dar, porque isso me pertence, essa história já é minha, do Fernando Henrique, da seleção e do Juscelino Kubitschek, por tudo que fez em Brasília. Eu aconselho vocês, com fé em Deus vai ser campeão, dá um selo na Dilma, né? E entra para a história. Acho que a Copa do Mundo no Brasil ficará marcada por ser uma Copa de festas e de muita irresponsabilidade. Vamos ouvir falar também que se roubou muito, que o Brasil teve grandes dificuldades e que até quebrou depois da Copa do Mundo. Aí tem duas versões para a sequência da história. O Brasil ganhou, valeu a pena. Ou, apesar disso, o Brasil perdeu. Que coisa terrível. Por outro lado, eu acredito que tem tudo para ser uma Copa que vai deixar um legado bonito de futebol. E que o Brasil seja bem sucedido, é meu desejo também. Se Deus quiser aí com o Brasil brilhando no Hexa, mas em termos de organização, o Brasil ainda tem que aprender muito. Panorama Total será um panorama positivo, o prazer de dizer eu estava lá.